Bom pessoal, como eu fiquei de fazer, eu vou gravar uma série de vídeos a respeito para ajudar vocês no trabalho, certo? Então alguns vídeos vão servir tanto para a turma de acionamentos quanto para a turma de teoria de controle. Outros vão ser específicos para cada turma e eu vou deixar lá no Moodle postado. A ideia é que sejam pequenos vídeos, cada um abordando uma parte, certo? Isso aqui é para introduzir o problema. Então o que eu pretendo fazer? A ideia é usar um Arduino. Eu vou usar um Arduino aqui, no caso vou usar o Arduino Uno, poderia ser o Nano, né? Muda só basicamente o tamanho do Arduino, mas as portas são as mesmas, né? O código é idêntico, ok? Só na hora de gravar que tem que escolher um equipamento diferente. Então a ideia é usar um Arduino. Eu queria ler algum sinal externo no Arduino e gerar um sinal externo, né, do Arduino para alguma coisa, algum equipamento, alguma coisa externa. Então, minha ideia aqui foi fazer o seguinte: eu vou criar um sistema, que eu vou chamar de planta ou processo, certo? Esse é esse circuitinho aqui que eu construí nessa placa ilhada, às vezes isso aqui é chamado, não é uma placa de circuito impressa ilhada, são vários pontinhos que a gente solda embaixo do circuito, certo? Eu estava fazendo isso em protoboard, mas protoboard estava dando muito mau contato, estava dando muito ruído. Então eu preferi soldar nessa placa aqui. O que é esse circuito? Então esse circuito vai ser o nosso processo. A ideia é, eu vou controlar a tensão de saída do processo. Então o que é o meu processo aqui? É esse circuito eletrônico, certo? Composto por dois amplificadores operacionais, resistências e capacitores. Ok? Então a minha ideia é fazer um exemplo que vocês possam tirar como base para resolver o problema de vocês, que vai ser controlar a velocidade em um motor de corrente contínua, que eu passei para vocês. A diferença então básica nossa aqui vai ser o seguinte: meu processo é esse circuito eletrônico. Meu sinal de entrada é essa tensão VI, certo? E o sinal de saída, né, essa tensão V0. Então esse aqui é o que a gente costuma chamar de Y. Esse aqui é o que a gente costuma chamar de U, né? Então imagine que eu tenho um processo aqui, então que entra U em diagrama de bloco seria, sei lá, se eu representar isso aqui por uma função de transferência, por exemplo, né? Esse processo seria meu GDS, essa é a minha planta, ok? Bom, então esse é o circuito que eu vou usar. A princípio eu não vou entrar em detalhes na função de transferência dele. Por enquanto, nesses primeiros tutoriais, vamos ver só o seguinte: eu vou ter que criar vamos ver como uma ideia, né? A gente pode fazer isso de forma diferente, mas uma ideia de usar um Arduino para ler esse sinal Y de T, ok? De forma adequada e aplicar o sinal U de T, ok? Bom, aqui é o circuito ampliado, né? Nota que esse circuito aqui está o amplificador operacional, os dois capacitores, os resistores aqui. Okay? Vou explicar rapidamente esse circuito sem entrar em detalhe na matemática dele, mas basicamente esse é um amplificador operacional, okay? Realimentado com realimentação negativa aqui. Então no amplificador operacional, que já fez eletrônica lá, né, deve lembrar que a gente tem duas entradas. Uma chamada entrada não inversora, que é esse maisinho, e essa é a entrada inversora, ok? A saída do amplificador operacional vai ser essa diferença entre a tensão que entra da entrada não inversora menos a tensão que entra da entrada inversora. Então essa diferença de potencial aqui vai ser amplificada e jogada para a saída 1, ok? Mas amplificadores operacionais têm ganhos muito elevados aqui, coisa de 10 elevado a quarta, 10 elevado a sexta, ou seja, milhões de vezes, certo? Milhões de vezes o ganho. Então isso quer dizer o seguinte: qualquer diferençazinha de potencial aqui vai saturar aqui, né? Então muitas vezes eles podem ser usados como comparadores, ok? Mas se a gente ligar ele nessa forma com realimentação, vocês devem ter estudado isso lá em circuitos, né? A gente tem um comportamento típico no amplificador operacional, certo? Não vou entrar em detalhe nisso agora, vou deixar para outro vídeo. Mas a ideia aqui é que eu entro com essa tensão, passa por esse amplificador operacional, isso aqui vai ter uma certa dinâmica,
gera uma tensão de saída, essa tensão de saída passa por esse outro amplificador operacional, certo? Vai ter outra dinâmica. Então, ou seja, da entrada VI para a saída VI eu tenho uma dinâmica, eu tenho um comportamento dinâmico que eu estou chamando aqui de G de S, ok? Então a ideia vai ser a gente tentar projetar um controlador para isso aqui. Então aqui só para dar uma pausa pessoal de acionamento, esse projeto do controlador não é essencial, certo, pessoal que está fazendo acionamentos elétricos. Como eu disse para vocês, eu vou passar um controlador para vocês, ok? Vocês vão aplicar, mas a gente vai ver como que pega esse controlador e joga ele já no Arduino, ok? Pessoal de teoria de controle, o problema vai ser projetar esse controlador. Então a gente vai precisar mais da função de transferência. Então, sem preocupar com isso, vamos imaginar que só que eu tenho um sinal de entrada e um sinal de saída, certo? Então eu vou estar usando esse circuito para portar esse sinal de entrada e esse sinal de saída. Então aqui meu circuito, notem que não dá para ver muito bem aqui, mas esse fio azul, ele está ligado aqui na verdade no GND, não está aparecendo aqui, né, por questão de paralaxo aqui da figura. Eu ia até filmar, mas não consegui achar minha câmera, então foi por foto mesmo. Eu estou com esse circuito montado de lado aqui. Então eu vou usar esse GND, vai no fio azul, certo? Isso basicamente aqui está ligado, esses dois fios azuis e marrons estão ligados no GND e no 5 volts. Ok? Isso é para alimentar esse circuito, que esse amplificador operacional vai trabalhar de 0 a 5 volts. Normalmente amplificadores operacionais trabalham com tensões simétricas, ou seja, eu teria que jogar aqui menos 5 a 5 volts. Mas minha ideia aqui é trabalhar só com o Arduino, ele vai ser a própria fonte de alimentação. Então, para eu não ter que criar essa tensão negativa ou usar a tensão negativa externa, então eu estou jogando no lugar da tensão negativa que entra no amplificador operacional, eu estou jogando 0 volt em vez de menos 5, 0 e 5. Não é qualquer amplificador que trabalha bem com tensões assimétricas, certo? Então, para isso eu estou usando esse MCP604 da Microchip, se não me engano, que é um amplificador operacional próprio para trabalhar com tensões assimétricas, né? Por exemplo, de 0 a 5 volts. Então, basicamente o que a gente tem que saber por enquanto. Estou alimentando o circuito nesses dois fios e eu tenho outros fios aqui, ok? Um fio branco. Esse fio branco é o que está saindo SV1 aqui, certo? Essa tensão V1 é o que eu estou chamando de fio branco. E a tensão VO ali, né, na verdade o de out, está saindo, se não me engano, esse fio marrom aqui atrás, dourado na verdade. Okay? Então note que o VO aqui eu estou ligando ele no pino A1, ok? E o outro eu estou ligando no pino A2. Então eu estou usando a entrada A1, entrada A2, ok? Por enquanto, na verdade, a gente vai ler só um sinal. Eu vou fazer um exemplo seguinte. A gente vai ler só o sinal de saída aqui, que seria esse que está entrando no pino A1 aqui no caso, né? Esse fio marrom. Ou seja, eu quero ler só a tensão VO de saída e aplicar uma tensão variável de entrada, que possa variar de 0 a 5 volts. Ok? Que vai vir por esse outro fio aqui, que está ligado no pino, não dá para ver muito bem aqui, mas está ligado no pino 9. Ok? Note que esse 9 tem um tiozinho aqui na frente, tem um tio 9, isso quer dizer que essa entrada, nela é possível criar um sinal PWM via hardware no Arduino, ok? Isso vai ser importante para a gente. Então a ideia é que eu jogue um valor PWM e na média esse valor vai ser... a tensão que a gente quer, ok? Bom, então é esse circuito, eu estou com ele montado aqui de lado, a gente vai ver como fazer um programinha que lê esses sinais e já aplica um PWM nessa saída, ok? Bom, eu vou fazer ele tanto na prática, mas eu queria fazer alguma coisa que desse para vocês fazerem facilmente em casa, então a ideia aqui vai ser a seguinte, eu vou montar isso aqui usando o software online, né, chamado Tinkercad. Acho que muitos aí já devem ter usado. Então a gente vai montar ele usando o Arduino, um protoboard, montar aquele circuito, certo? Eu já estou com ele montado aqui, vou só explicar rapidamente. Mas a ideia vai ser montar ele, programar um programinha para o Arduino para fazer isso aqui no ambiente de simulação. E posteriormente a gente vai
eu mostro isso aí funcionando na prática, ok? Então vai ser isso os tutoriais. Esse primeiro é só uma introdução. Então essa primeira parte vai ser ler um sinal, mostrar esse sinal, e outra, a gente vai usar a comunicação serial do Arduino para mandar esse sinal para o mundo exterior, ok? Aqui a gente vai usar na forma de serial monitor, aqui a gente consegue ver o sinal simulando, mas depois eu vou mostrar como que a gente pode fazer isso com o Arduino e usando um software que eu costumo usar para essa parte de aquisição de sinal, ok? Então eu vou apresentar esse software para vocês aqui, então vai ser esse o intuito do próximo vídeo. Bom, então deixo por aqui. Vocês podem criar, para quem não tem uma conta Tinkercad, se quiserem, né, fazer isso aqui. Eu não vou cobrar isso aqui no trabalho, essa parte, mas eu acho interessante vocês tentarem fazer em casa aí, ok? A vantagem é que a gente tem um Arduino, que a gente pode brincar à vontade, não vai queimar nada aqui, ok? Então até o próximo vídeo.